Não é verdade que o cérebro que determina se você está bem ou mal. Claro, originalmente foi o cérebro. É porque o cérebro, com licença, o cérebro determina o que a gente pensa. É claro, eu estou vendo um programa agora na televisão de brasileiros que ficam seguindo americanos, cientistas que não falam a verdade para o povo. Cientista, geralmente é cientista americano e europeu, geralmente, claro, de outros países também, mas geralmente os brasileiros e todas as pessoas seguem cientistas americanos e europeus. Eles dizem que o cérebro que determina a nossa vida. Originalmente é, mas também uma coisa que eles não falam, porque eles têm esse problema, o cientista americano, porque a América tem esses problemas seríssimos, os europeus, os judeus de Israel que controlam a América. A América não tem vida social. Deus criou o homem para se socializar entre família, parentes, vizinhos e todos. Nós não podemos alimentar o nosso espírito só de comida. E nos Estados Unidos, o espírito do homem é morto. Não existe vida social nos Estados Unidos. Os vizinhos não se relacionam. Só se relaciona quando é para discutir por poder, por exemplo, lugar na rua para estacionar os carros. Eles discutem, maltratam uns aos outros, invadem a privacidade um do outro em frente da casa. E isso vem do materialismo americano que foi criado. Os cientistas, número um, são os americanos e os europeus, os israelitas, os canadenses, não, também gente da Índia, do asiáticos e todos os países. Mas o número um que controla tudo, os cientistas, o que acontece no mundo, a parte financeira do mundo, a parte de comércio do mundo, a parte de tudo no mundo são os americanos com os europeus e os judeus, não? E o que realmente controla a sua mente é o seu meio ambiente. Por exemplo, eu nasci e cresci no Brasil. E ali eu tinha famílias, amigos, vizinhos, gente que eu conhecia no ônibus. Eu cresci com meus primos, tios, avós. Era uma benção, era outra vida. E amigos, amigas, vizinhos, colegas de escola, tudo. Aí, felizmente, quando eu tinha 29 anos, eu mudei para os Estados Unidos, casei com um americano, então andava de missionária no sul da Coreia, no Japão, para Israel, outros países. E aqui não sabia, e o mundo não sabe. Os Estados Unidos não tem vida social. Os vizinhos não se relacionam, quando se relacionam é para discutir por coisas materiais. O sistema americano é totalmente materialista. E os Estados Unidos destruiu o mundo sem o povo entender que se foi destruído pelos Estados Unidos. O materialismo, gays, o LGBT, que é criado por gays americanos, judeus e não judeus brancos. O NAMBLA, que é a Associação Norte-Americana de Homens e Meninos Loving Association, Associação de Amor entre Velhos Homens e Meninos, que está no Rio de Janeiro, destruiu o Rio, que até o filho do governo do Rio de Janeiro, que é um jovem teenager, adolescente, é gay. E o governo dos Estados Unidos adora o Glenn Greenwald, que é o gay que lidera a NAMBLA no Rio de Janeiro, um judeu americano de Nova York, que é o centro do terrorismo em Nova York, dos americanos brancos e dos judeus que fazem investimento nos petróleos e recursos de outros países
e destrói a economia como destruíram Venezuela, Argentina. O Brasil estão até implantando o, o, aquela situação de que as crianças podem decidir o sexo que querem nas escolas, gente. Isso é o fim do mundo. Isso aí é tudo criado pelos americanos. Os gays. E aí tem um judeu no Rio de Janeiro, se chama Glenn Greenwald, que é o líder dos gays aí da NAMBLA, que tem sexo com crianças, vão para as favelas e para as casas não favelados também, e dão dinheiro pro povo, e tem sexo com os meninos, ensina os meninos a ser gay. E esse LGBT é uma associação de gays e lesbianas criada por América. O NAMBLA é uma associação de gays, homens, que tem sexo com meninos, criado por americano. Também tinha outro velho aqui, que tinha uma mansão, que era um velho que se prostituto, que se prostituía com tudo quanto é jovem, levava para a mansão. E era um programa de televisão, e os americanos aderem. Ralph, o nome dele é Ralph, eu vou buscar melhor o nome dele que eu tenho documentos que eu guardei. Yeah. Então, não é verdade que a mente controla, não é só a mente que controla a sua direção. Claro que é. Por exemplo, eu tô aqui, tenho 3 filhos nos Estados Unidos, casei com um americano que me batia, me bate. Se eu deixar, ele me bate. Quando ele tenta, eu chamo a polícia. Mas a polícia não prende ele, prende a mim se eu fizer qualquer coisa, porque eu sou latino, mas não prende o branco americano. Mata os negros, mata os latinos, mas não prende os brancos. E eu tive 3 filhos. Aqui eu tenho uma filha que tem muita depressão, porque a maioria dos jovens aqui tem depressão por causa da situação materialista do país e também por causa da falta de Deus e Jesus. Não tem cristianismo, tradição no dia a dia do americano. Os judeus controlam os Estados Unidos, os judeus de Israel, da Europa e os judeus americanos. Vão em volta do mundo, destruindo os petróleos dos outros, principalmente da Latinoamérica, que eles consideram latinos estúpidos, que latino não é estúpido, eles têm tradição familiar, a América não tem. As famílias americanas, 90% é destruída, divórcio ou então destruída. Vive amigado, ou então casou, mas vive separado, e as crianças aí tudo com depressão por causa do problema da família dentro. Eu sou uma. Isso aí você nunca escuta a América ensinar o mundo e nem tentar resolver o problema. Ensina o mundo que esse é o melhor país e tá destruiu todo mundo com o negócio de gay, liberdade para tudo e o quê? Esse negócio aí da criança decidir o sexo nas escolas, isso aí vem dos Estados Unidos, ok? Tem isso aqui, gente. E vocês não fiquem adorando os Estados Unidos, a Europa e Israel. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu sou missionária. Saí de missionária do Brasil em 89, fui para o sul da Coreia, Japão, todo o sul da América, Israel, Inglaterra, muitos países. E casei com um americano, né? Encontrei lá e casei. Não sabia, se eu soubesse, jamais tinha vindo para cá. E eles não têm amor ao próximo. Tudo que os americanos fazem é lutar por poder, para estar lá em cima, para ganhar mais dinheiro. Eles fazem terrorismo, não é o Oriente Médio que é terrorista, é os Estados Unidos com a Europa e os judeus de Israel e o Canadá também, viu? O Canadá faz parte da Associação Mundial de Saúde, OMS, Organização Mundial de Saúde, OMS, que foi criada pelos Estados Unidos, Europa, Canadá e Israel, judeus de Israel. E eles dirigem e eles estão matando os povos com quimioterapia, vendendo para trazer dinheiro para a América, vendendo essas medicinas aí como ibuprofeno, amoxicilina, metronidazol, omeprazol, todas essas medicinas que vocês têm aí, brasileiro e o mundo tem, é tudo daqui, cheio de sentido colaterais. A gente toma uma medicina dessa para resolver um problema,
Às vezes resolve, às vezes não resolve, e em cima de tudo dá outros problemas, pressão alta, destrói parte do corpo, como me disseram uma vez que eu tinha câncer, não foi verdade. Mas a quimio que me deram destruiu muitas partes do corpo, muitas. Que até hoje eu já busquei medicina natural, ajudou alguma, mas a maioria não. E eles vendem essas medicinas e destruindo o mundo. E o povo tudo aí falando que a América é o melhor país do mundo, que a América, que a América, que a América. É realmente o que Jesus falou. Jesus foi claro que este mundo é controlado por demônio, por Satanás. Absolutamente verdade. Anyway, meu ponto aqui é que a mente original decide aonde a gente vai, o que a gente faz, isso aí é verdade. Mas, por exemplo, vivendo aqui, o ambiente aqui, a não ser que você vá embora daqui. Mas, por exemplo, encontrei esse homem americano no sul da Coreia. Casei lá, já fiquei grávida lá, né? Vivi lá 2 anos, vim pra aqui grávida. Quando cheguei aqui, fiquei com medo de abandonar. Eu não sou o tipo de me divorciar. E depois, mas aí tive mais 2 filhos, 3, e voltei pro Brasil. Mas aí não encontrei ajuda de ninguém, eu nem dele. Voltei pra cá por causa dos meninos, né? Aquele que pegou os meninos, mandou trazer os meninos de volta, trouxe. E eu vim pra aqui, tô aqui só por causa dos meus 3 filhos. Os meninos têm depressão. A maioria dos jovens aqui não conversa com os pais porque tem ressentimento que os pais batem nos filhos, batem na mãe ou são muito brutos de outras formas, sabe? Eu tenho um que não fala com o pai, não, a maioria dos jovens aqui vão embora e não conversa com os pais, por causa do problema do materialismo, os bullying nas escolas e os pais não se preocupam em mudar, de buscar um lugar melhor. Meu filhão, tem outro que tem problema de bulimia, depressão, e assim é. Veja bem, eu ia embora e deixar esses meninos aqui só. Ele não deixa eu levar os meninos, me tomou os meninos. Eu ia embora e tive que ficar aqui para proteger a minha filha, meus 3 filhos. Tem outro que, graças a Deus, tem 31 anos, casou, né? Na igreja, tudo tá bem, mas tem os outros tem depressão. E eu tô aqui por causa da vida aqui, eu tô sentada aqui na porta. Você vê, ó. Tô sentada aqui e lá fora não tem um vizinho para conversar. Eu tô aqui há 32 anos quase. Os americanos brancos não fazem amizade com imigrantes, nem mesmo entre eles não se relacionam às famílias. Não tem vida social. Os jovens, sim, na escola encontram gente, outros aprendem que Deus não existe na escola, aprendem a tomar droga, álcool, com os outros jovens, que a maioria dos jovens aqui toma droga, álcool e fuma, por causa da vida. O materialismo é tão severo, não tem amor ao próximo, não tem Jesus, eles não creem realmente em Deus, que não tem prática. Então, o que eu vou fazer? Eu fico aqui, a minha mente fica ligada. Minha mente tá pensando coisas boas, mas a vida aqui, o que eu vou fazer? Abandonar os meninos aí? Muitos ficam na rua aí, na droga, aqui, andando de bicicleta, conversando sozinho, caminhando. Ah, tristeza, eu vou te falar, esse país tá mal e o mundo, viu? E esse é o motivo porque a Covid é uma indenização. Jesus foi claro que nos últimos dias, no dia do Filho do Homem, que já voltou, eu sou uma das missionárias, muita gente ia morrer, ia ser muita tribulação, e esse é o começo. E o problema é que todo mundo fica adorando os Estados Unidos, e os Estados Unidos destruiu o mundo. E aí o povo não sabe disso e continua. É sério. Por exemplo, eu tô aqui, né? A minha mente não tá aqui. Eu tenho coisas boas, eu posso sair, conhecer outra gente, comprar uma casa, tô lá no Brasil embora, mas eu vou abandonar os meninos nessa situação aqui? Que mãe sou eu que vou ser feliz e deixar meus filhos sofrendo? Não dá. Então, o ambiente também faz parte do teu dia a dia, faz parte da tua mente. Não faz parte da mente se você não quiser. Você que deve pensar o que você quer. Eu penso em ir embora, deixar, não quero dar mais. Mas a prática da vida aqui não tem outro jeito.
Eu não posso levar eles a crescer aqui, depois eles já cresceram. Eu levei quando era pequeno e o pai tomou. Então, eu vou falar para vocês, não é só a mente original. A mente original é original de Deus. Pensemos correto, mas depende do que vivemos aqui. No meu caso, eu vou abandonar os filhos. Viver a minha felicidade. Já tomar álcool, droga, porque não tem amizade, não tem primo. Aqui não existe essa de primo se relacionar com primo, tios, cuidar dos sobrinhos ou avós, não existe. Por isso que os jovens se criam, porque o materialismo é tão forte. O Deus americano é o material. A comida, as casas cheias de comida, por tudo quanto é lugar, dá um conflito severo. Eu tenho isso. Eu entendo que não só de pão vive o homem, mas primeiro Deus. Só eu quero falar para vocês que a mente original é o ponto onde a gente pensa as coisas boas, as coisas que Deus nos deu. Mas o onde você vive, no meu caso, por exemplo, que pai abandona os filhos para ser feliz e deixar os filhos morrer sozinhos, gente? Que tipo de pai ou mãe é essa? Mas os americanos fazem. Jovem aqui, quando completa 8 anos, se não sair, os pais expulsam da casa. Então, quero falar para vocês. A mente é direcionar o bem, mas depende do que você vive, essa é a realidade, o meio ambiente, ok? Isso é uma mensagem que eu tenho que falar para vocês. Não acreditem na América. A América destruiu o mundo, ok? Por exemplo, os investidores de petróleo, Nova York é o centro do terrorismo, os investidores de petróleo, tudo judeus, a maioria é judeus, Israel, Europa, da América e do mundo, mas os 3 predominantes são esses. Eles vão por todos os países latinos, na África, e destrói os petróleos, a economia, e vem para cá atrás do dinheiro, diz que a América é o país mais rico e poderoso do mundo. Mentira. Isso aí, por isso que teve aquele ataque em Nova York, se lembra, 2001, foi um castigo, e a América não admite que foi castigo, só fica acusando os do Oriente Médio, mas, na verdade, quem tem atacado o mundo por poder e recursos é os Estados Unidos com os judeus e Israel da Europa e da América. E os americanos ricos aqui, os brancos, atacando, matando os negros e os latinos, ok? Saibam disso, não sejam estúpidos e trouxas. Por exemplo, eu vejo os grupos da direita do Brasil no WhatsApp, YouTube, Facebook. Está bitolado no sistema da direita, e da direita, o plano da direita é destruir o Brasil por causa do petróleo Amazonas com cientistas, investidores de petróleo judeus, cientistas, e os bilionários, milionários americanos. E estão destruindo. Implantando lá o LGBT, que é a Associação de Gays e Lesbianas, ensinando as crianças a ser gay. Destruindo o petróleo, a economia, vocês estão comendo aí pouco, a carestia está séria, isso que apenas eles processaram o petróleo é de cada 3 meses. E a Edebrigit, a Braskem, que são as companhias de petroquímica que o Brasil tem muito e são as maiores. Aprendam isso, em pesquise, não acredite. Fica com Deus, um abraço, tchau.